Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez com o propósito de assistirmos a mais uma videoaula do nosso curso de Gnose Samaeliana. Vamos tratar do tema hoje que tem o título A Seleção Natural dos que irão para a Ilha Sagrada do Pacífico. Este tema e esse vídeo será tratado no nosso canal Websal, diariamente das 21 às 22 horas. Então todos aqueles que irão assistir tenham todos boas aprendizagens gnósticas, sejam todos bem-vindos. A seleção natural dos resgatáveis para a ilha secreta do Pacífico se constitui numa ação para a salvação dos escolhidos dentro da terceira possibilidade de liberação de almas. Isso significa que durante o período de existência de nossa quinta raça raiz existiram algumas possibilidades. Como sabemos, durante o período de manifestação da nossa quinta raça raiz, assim como em todas as demais raças raízes, são consignados a cada uma de nós 5 possibilidades de salvação de nossa alma. Isto é, temos 5 chances de nos libertarmos das leis mecânicas que nos prendem à roda do Samsara, se livrar do karma adquirido para sempre. Então, pela primeira possibilidade que tivemos, nesses aproximadamente 25.968 anos de nossa atual quinta raça raiz, muitas almas especiais se libertaram para sempre da roda do Samsara. Libertaram-se todos aqueles seres inefáveis que percorreram a senda da iniciação e sacrificaram-se, tais como Jesus Cristo, Buda, São Francisco de Assis e outros. São seres especiais que fizeram a trajetória de purificação, seguiram o caminho da iniciação, entre eles também Venerável Mestre Samael e Venerável Mestre Rabulu. A segunda possibilidade de se libertarem temporariamente da roda do Samsara são todos aqueles que foram para o Nirvana. Então, são os dos Nirvanis, que são anjos na sua plenitude, nas suas 9 escalas hierárquicas. A terceira possibilidade de liberação da roda de Samsara se aplicará a todas as almas que, embora aspirem à libertação da roda, até o momento ainda não obtiveram qualificação, não deram a nota certa, como diz o Venerável Mestre Rabulu. Então esta possibilidade se aplica aos selecionáveis, ao povo que irá para a ilha, ao êxodo para a ilha sagrada do Pacífico. Esta terceira possibilidade se abre a todas aquelas almas que irreversivelmente se decidirem pelo trabalho com a morte dos defeitos, independentemente do percentual de consciência que possuam ou da religião que pertençam. É exatamente
para estas almas que a lei objetiva oferta a ilha secreta do Pacífico para este povo da terceira possibilidade, como uma oportunidade a mais para que deem continuidade em seus trabalhos de liberação da roda, liberação lá, irão liberar o seu trabalho de liberação lá na ilha, né? Enquanto aqui não haverá solo para pisar, uma vez que tudo será dissolvido. Então, vejam bem, todos vocês, meus irmãos, que já falamos de 3 possibilidades. A quarta possibilidade ou oportunidade é para aquelas almas que irão ser resgatadas pelas naves espaciais que participarão do êxodo para outros planetas, para as diversas moradas do Pai Celestial no espaço infinito. Então, até aqui a quarta possibilidade. Para a quinta possibilidade se aplica ao grosso da humanidade, cujas almas serão inseridas nos mundos infernais para passar pela segunda morte, falando em termos Jesus cristiano, quando o mundo acabar. Então, a seleção natural dos privilegiados que vão para a Ilha Sagrada do Pacífico passa pela mesma trajetória de todo e qualquer semente viva, do plantio à colheita. Dá-se consoante a parábola do semeador, que é uma das parábolas de Jesus encontradas nos 3 evangelhos sinóticos e apócrifos e o apócrifo Evangelho de Tomé. Nesta história, um semeador deixou cair uma semente no caminho em terreno rochoso e entre os espinhos, e ela se perdeu. Mas quando a semente caiu em boa terra, cresceu, multiplicando-se por 30, 60 e 100 a colheita. Então, naquele dia, saindo Jesus da casa, diz a Escritura, né, sentou-se junto ao mar, chegaram a sair grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhe falou em parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando semeavam uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra era profunda, e tendo saído do sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos que ouçam. Então essa foi a parábola do Mestre Jesus. O colégio iniciado desde o início desta dispensação da quinta raça raiz até os dias atuais sempre nos mandou semeadores, mestres instrutores, profetas, anjos, cristos, avatares, etc, para nos instruir. Assim, cada mestre da loja branca veio ao seu tempo, num determinado espaço da terra, para exercer a sua missão didática de passar os ensinamentos aos instruídos. Porém, nem todos os seres humanos estiveram dispostos a receberem e praticar os ensinamentos dos instrutores. Pelo contrário, a humanidade sempre recusou aos mestres, matou os profetas e a Jesus Cristo também. Cada mestre que esteve aqui desde o início dos tempos
passou a sua doutrina para a libertação do ente humano, plantou a sua semente que germinou, cresceu e cresceu ao longo dos tempos. Agora chegou a hora da colheita. Para examinar se deu ou não bons frutos, eles virão no resgate final. Para esta etapa da colheita, todo mestre que esteve aqui na Terra em missão didática retornará em missão de resgate. Voltará para fazer a colheita, para comandar o êxodo dos selecionados para a ilha sagrada do Pacífico. Então, vejamos que, assim, portanto, não se deixe enganar pelos falsos mestres das organizações pseudo-gnósticas que estão por aí. Não sigam ninguém, sigam somente ao seu Pai interno, como nos aconselharam o venerável mestre Samael, o venerável mestre Rabulu. O referencial da trajetória de mestrado é bem delineado. O último mestre foi o venerável mestre Rabulu, juiz do karma, para bater o martelo, decretar o fim desta raça humana, quando ele mesmo disse: não há mais nada a fazer para esta nossa quinta raça raiz, ária, já julgada e sentenciada ao abismo no grande julgamento havido em 1950. Vamos refletir sobre a luz do paradigma holosótico. Seria totalmente ilógica a existência da ilha sagrada, a ocorrência de resgate, êxodo, etc., se ainda houvesse tempo para a existência de mestres em missão didática, se ainda houvesse tempo para plantar e esperar a semente germinar e dar frutos. Como se deu a seleção natural ao longo dos tempos até os dias de hoje? É a pergunta que se faz. Sabemos que cada um de nós passa por dois grandes julgamentos antes de ser mandado para os céus ou para os infernos. Em definitivo, o primeiro grande julgamento é coletivo, o segundo é individual. O julgamento coletivo da humanidade realizou-se, como nos ensina o venerável mestre Samael, no dia 27 de outubro de 1950, quando se reuniram em congresso cósmico 7 logos planetários para julgarem, os crimes da humanidade do planeta Terra. Os 7 arcanjos planetários, ou logoi, que são Gabriel, Rafael, Uriel, Micael, Samael, Zacariel e Urifiel, e grandes mestres dos altos escalões da grande fraternidade branca, como Saina Kumara, Bhagavati Arkraiva, Uiracosha, Rasmussen. Todos eles estavam entre os presentes. Um por vez, os 7 logoi foram tomando a palavra e objetivamente enumeraram os crimes espantosos que agravaram o karma desta humanidade doente. Para este julgamento coletivo serviram de base os ensinamentos dados por Jesus Cristo nos 4 evangelhos, justamente por ensinamento de todos os mestres da loja branca, de todos os profetas e avatares que estiveram em missão didática aqui na Terra até aquela data. Para o segundo julgamento, que é o individual, servirá de base os ensinamentos do venerável mestre Rabulu, juntamente com
os ensinamentos do Avatara da Era de Aquário, contido no quinto Evangelho do Venerável Mestre Samael. No quarto Evangelho, deu-se a doutrina para a salvação da raça humana, mas ela se perdera no julgamento coletivo, a raça humana. No quinto Evangelho Samaeliano está todo o funcionalismo doutrinário necessário para que cada ser humano possa sair bem individualmente no segundo julgamento e sair dos mundos infernais, donde já está por prerrogativas próprias do primeiro julgamento. Então, o Venerável Mestre Samael, dentro desse princípio, jogou todos os seus anzóis no oceano para tentar salvar o chapéu dos afogados, e é isso que foi feito desde 1950 para cá, e está sendo feita ainda em termos da doutrina ressintetizada do Venerável Mestre Rabulu, que está percorrendo os 4 cantos do mundo. Então, já foram os 4 evangelhos das Escrituras Sagradas da nossa Bíblia, e já teve ação também o nosso quinto evangelho, que é o Evangelho Samaeliano, os ensinamentos do Venerável Mestre Samael, o Avatara da Era de Aquário. Ninguém de nós poderia alegar inocência por ausência de informação. Da mesma forma, ninguém poderá sair bem no segundo julgamento, sair bem individualmente, se não reconhecer que já está perdido, que é um habitante do mundo infernal, de onde se deve empreender super esforço para sair de lá. Neste sentido, um simples panfletinho, um simples papel, né, de propaganda, um texto, um vídeo, uma conferência, etc., que recebermos, poderá estar trazendo em definitivo a chave para a nossa condenação eterna ou para a nossa liberação definitiva. A maneira que vamos reagir diante de uma fonte de informações destas será definitiva. Aí tudo passa a depender do anelo espiritual contido na mônada de quem recebe a informação. Se for uma mônada que possua anelos espirituais, receberá com assombros as informações revolucionárias para a sua salvação. Vai se apropriar-se delas, né? Se apropria delas, do seu conteúdo, e vai praticá-las. Por certo, obterá resultados positivos. Se for uma mônada desanelada, sem anelos, espiritualmente, certamente não vai interessar pelo conteúdo de sua própria salvação, como o que ocorre na prática entre os 8 bilhões de seres humanos que vivem atualmente, 7 a 8 bilhões, né, atualmente no planeta Terra. Então, quando entrarmos em contato com um panfletinho ou uma pequena fonte de informação gnóstica, para a lei objetiva é definitivo, as hierarquias fixam olhos na gente para ver se vamos trabalhar para ascendermos, para dar a nota, ou se vamos pela inércia, pela entropia, permanecer no abismo onde já estamos.
para que toda esta odisseia se finalize, é que há um mestre de karma, juiz absoluto da lei objetiva, venerável mestre Rabulu, batendo o martelo em tudo. Para o primeiro julgamento foram básicas as informações contidas nos 4 evangelhos. Para o segundo julgamento servirá de base a doutrina gnóstica, como já dissemos, ressaltando, valorizada pelo venerável mestre Samael, para a liberação ou condenação de cada um de nós. Agora, em definitivo, com a batida do martelo da lei divina, a base será a doutrina gnóstica samaeliana, ressintetizada pelo venerável mestre Rabulu, veiculada nos conteúdos do livro Hercólogos. Só irão ao segundo julgamento, o julgamento individual, os inconformados com o resultado do primeiro julgamento, aqueles que recebem informações acerca de sua real condição de habitante do abismo, compreende esta situação, não conforma com ela e vai lutar para reverter o quadro. Para os seus discípulos sobre a lei das oitavas, para que não caiam na entropia e entrem numa oitava cósmica, os veneráveis mestres da Loja Branca dão choques em seus ensinamentos, em suas doutrinas, levando os selecionados a uma oitava superior. Porém, os que não resistem a esse choque não passam pela seleção natural, permanecem no abismo onde foi colocada após o primeiro julgamento. Isto foi o que aconteceu com a maioria dos discípulos do venerável mestre Samael, que não entendeu ou que não quis obedecer às mudanças decretadas pelo venerável mestre Samael, quando este não aprovou os estatutos da Santa Igreja Gnóstica, desativou os seus livros, deixando apenas os 5 livros básicos, acabou com o comércio na gnose e protagonizou a nova ordem. O enorme contingente de estudantes gnósticos samarianos da velha ordem, devido ao seu elevado grau de desobediência, não passou pela seleção natural, e hoje são naturais habitantes do abismo, não logrou formar o esperado exército de salvação que almejava o mestre, devido ao seu grau de desobediência, ao seu elevado coeficiente de infidelidade. Os inúmeros milhares de estudantes gnósticos da nova ordem também não deu a nota certa, não cumpriu a tarefa dada pelo venerável mestre Rabulu, sucumbiu-se, foi desativada juntamente com a própria nova ordem, não passou pela seleção natural, infelizmente. Porém, pela misericórdia divina, as chances ainda estão em aberto para todos os novatos e para os velhos estudantes gnósticos que queiram retornar à senda e se colocar sobre o novo funcionalismo de trabalho revolucionário sobre si mesmo, contidas na doutrina do movimento gnóstico cristão universal, ressintetizado, inserido no conteúdo do livro Hercólogos. Para os que estão começando, que haja luz para iluminar os seus caminhos, e para os que estavam desencorajadamente e sem esperanças, que possam brotar a esperança para visualizarem a porta do arrependimento, que é o começo para o novo, para a transformação, para fazerem parte do amanhecer da galáxia. A todos
que tenham uma noite abençoada de experimentos gnósticos, que tenha força no seu trabalho interior e paz no seu coração. A paz reverencial a todos.